Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Cristo conosco. Agradecemos imensamente ao Blossom, na pessoa de Akemi, de Carlos, pela presença de todos vocês aqui e por estarmos juntos para refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, permitindo a presença dele em nossos corações, que mesmo distantes, batem num só compasso, o compasso do Cristo. Encontramos nos 4 evangelistas a narrativa a respeito de Jesus diante de Pilatos. Mas somente João traz este diálogo de uma forma mais profunda. Encontramos, além daquelas perguntas se Jesus seria mesmo o rei dos judeus, encontramos também a pergunta de Pilatos a Jesus: que é a verdade? E o evangelista João não traz uma narrativa de uma resposta que pudesse ter sido apresentada por Jesus. E esta pergunta paira no ar e ecoa: o que é a verdade? Qual o significado da verdade? Diversas podem ser as ilações e a forma de observarmos a verdade. E muitas vezes esta busca pela verdade traz verdadeiros desafios pelas disputas daqueles que gostariam de ser os donos da verdade. A verdade detida de maneira absoluta, o que é impossível. A verdade apresentada como ponto de vista. Diálogos. Observamos que as pessoas estão a falar sobre o mesmo assunto, mas como o prisma é diferente, a forma de ver é diferente, se imagina contradições. Mas são as mesmas percepções ou percepções diferentes sobre a mesma verdade, a partir da mesma realidade. Então, este desafio, que é da humanidade, aguça-nos a nós querermos saber qual é este significado. A benfeitora Joana de Ângeles, no seu 15º livro da série psicológica, nos traz um título curioso: Em Busca da Verdade. E eu me lembro do lançamento desse livro, feito por Divaldo Franco no seu workshop, que é sempre tradição, ele lançar o livro e fazer um workshop. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é que a benfeitora está a dizer nesta obra? Em busca da verdade. O que ela quer suscitar? O que é que ela quer abordar? E como é que ela vai trazer isto? E de forma muito cuidadosa, mas acima de tudo muito maternal, que é uma característica da benfeitora, ela toma das nossas mãos e vai nos conduzindo com muita beleza e muita propriedade, com muita didática, com muita pedagogia, para aos poucos nos apresentar a verdade. Ela que diz que Jesus é um mestre incomparável por ele ter apresentado uma parte da verdade em que pese conhecer mais, mas trouxe uma faceta porque era adequada à nossa condição de aprendizado, diante da nossa possibilidade naquele contexto da humanidade. E ela agora, de forma recente, também com muito cuidado, de uma certa forma, vai nos conduzindo a perceber um pouco desta verdade que nos é permitida trazer. Como nós sabemos, a verdade absoluta pertence somente a Deus. Às pessoas, aos homens, a revelação. E nós já tivemos 3 revelações, as 3 revelações que compõem este quebra-cabeça da verdade. A primeira revelação com Moisés e a justiça, a segunda revelação com Jesus e o amor, a terceira revelação com o espiritismo e a caridade, trazendo um feixe de possibilidades do que nós podemos conhecer da verdade. E vem a benfeitora e traz Jesus de volta. No seu livro ela escolhe algumas parábolas, mas ela traz como foco a parábola do filho pródigo, que nós encontramos a narrativa somente em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, onde lá consta como título Parábola dos 2 filhos, segundo a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. E olhando esta forma como ela traz, ela coloca a narrativa da parábola, a descrição da parábola, e só para a gente se lembrar, é aquela que conta do pai,
que tem 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo requisita a herança, diz que gostaria de ter os bens. Então o pai divide a herança entre os 2 filhos. E dias depois, este filho mais novo vai numa viagem ao chamado país longínquo, segundo a narrativa. E neste afastamento, lá nesta nova forma de viver, despende todos os haveres, se dispersa de tudo e fica completamente sem qualquer fonte, sem qualquer forma de sustento, de sobrevivência. Então ele busca até compartilhar com os porcos o alimento, disputando ali a forma para manter a sua própria integridade. Neste momento, ele percebe que até aqueles que estavam com seu pai e que eram servidores do seu pai, que eram servos, eles estariam com certeza em melhor condição do que ele. Então, pensando nisso, ele faz o caminho de volta. E antes mesmo que chegasse à propriedade como um todo, o pai o avista e vai ao encontro dele, correndo, beijando na face e pedindo aos seus servos que disponibilizasse o anel, a túnica e as sandálias. E que trouxesse um novilho cevado para que fosse morto para a grande comemoração. Só que nesse momento, o filho mais velho, que tinha ficado o tempo todo ao lado do pai, estava no campo e retorna, sabe, dessa festa, retorna, observa e pergunta do que se trata. E os servos dizem, é o seu irmão que tinha desaparecido, que retornou, que está aí, por isso a festa. E o irmão se indigna, porque como assim? Ele nunca que recebeu uma festa daquela forma, nunca que foi um animal morto para que ele pudesse atender qualquer tipo de comodidade. E agora o seu irmão que tinha abandonado tudo, assim era recebido? E o pai, convidando o filho a uma percepção, diz, mas tudo que é meu é seu. Seu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e revive. E desta forma, narrando rapidamente, a benfeitora abriu um leque interpretativo. E como nós sabemos, o Evangelho, tudo que Jesus nos trouxe, todos os seus ensinamentos, são essenciais para serem dialogados conosco, com o nosso interior, com a nossa realidade. E por isso o Evangelho tem uma mágica, nós costumamos dizer isso. Porque ele é escrito de igual forma, tem as diferenças a partir das traduções, mas a Gênese tem o mesmo sentido. E cada um de nós abre o Evangelho na sua residência, pode abrir a mesma mensagem, o que é que a gente diz? Impressionante como essa mensagem veio para mim. Impressionante como este contexto me diz e fala fundo ao meu coração. Justamente porque a magia do Evangelho é falar diretamente ao nosso coração. Essa é a proposta de Jesus. Então Joana traz e começa a refletir que esta saída em relação ao Pai poderia ser aquele momento do apartamento de Adão e Eva, daquela dispersão e a saída para explorar o mundo. Poderia também ser o mergulho na carne, no formato reencarnatório, e ali buscar as experiências e a vida como um todo, mas também traz um significado de afastamento de Deus, afastamento da realidade divina e, mais psicologicamente, afastamento do self, deste núcleo da psique, deste que comporta a integralidade da história da nossa essência, da nossa condição espiritual. Então, que este afastamento para um país longínquo, diz a benfeitora, poderia até ser observado como algo positivo. Seria aquela vontade de nós desbravarmos, de nós descobrirmos e caminharmos com os nossos próprios passos. Mas ela diz, desde que ele não desejasse, não se comportasse de forma ingrata, a pegar os haveres e simplesmente como se estivesse abandonando o pai, afastar-se. São aqueles momentos em que o ser é como se deixasse os ouvidos sem percepção para a fala interna que nos diz muito.
Esse Deus que é um criador, mas que também é imanente, que também está em nós. É como se nós nos afastássemos disso e fôssemos viver, num primeiro momento, até mesmo na história da humanidade, a questão das sensações, do prazer, desta exploração excessiva, e que representava um momento de descoberta, mas que com o avançar das experiências, nós vemos outros sentidos e outras propostas para trazermos a nossa própria existência. Então, esse afastamento simbolizaria isto. E no momento em que ele se encontra fazendo uso dos haveres, trazendo um desperdício, ela traz a reflexão sobre a ausência de importância de nós, em muitos momentos, malbaratarmos as oportunidades, os grandes tesouros que temos em mãos, e não identificarmos quais são as questões positivas que eles podem nos trazer, quais são os avanços que podemos nutrir a partir daqueles tesouros que são verdadeiros talentos concedidos pelo Pai para a nossa construção, para a nossa caminhada, porque nós nos lembramos que quando existe a individualidade, o ser espiritual, passamos a estar dotados de consciência, de livre-arbítrio, de vontade, de pensamento, como Leon Denis nos traz as potências da alma. E dotados destas potencialidades, podemos muito, mas às vezes malbaratamos. Desperdiçamos as oportunidades, os talentos, os haveres, e advém o quê? Como forma educativa e reparadora. A dor. A dor que nos faz chamar a atenção, que faz com que nós percebamos que aquele caminho adotado, ele traz inconvenientes. A dor para o filho chamado pródigo foi a fome, diz a benfeitora. Ele não retorna por reconhecer a grandiosidade do pai. Ele é incomodado pela fome, pela ausência de substância que lhe preenchesse, pelo vazio, por não encontrar uma fonte que pudesse lhe trazer um alimento saudável, e ele faz essa reflexão. Até os servos, na casa do meu pai, estariam em melhores condições do que eu, que estou a disputar a comida com os porcos. Então diz Joana de Ângeles, é o momento em que o ser cai em si. E este cair em si faz todo um sentido e tem um passo inicial para todos nós que temos a oportunidade de cair em si diante de alguma situação que vivencia. O cair em si seria o primeiro passo de uma conversão. Como diz Amélia Rodrigues no livro Dias Gloriosos, converter-se é aceitar uma situação, uma proposta que antes não tinha tido o real sentido ou valor para as nossas reflexões. E a partir daquele momento faz todo o sentido e por isso passamos a buscar. Quando se constata um equívoco que foi realizado, porque o afastamento em relação ao pai para um país longínquo também repercute nas questões das nossas ações, pela ignorância ou pelo mal, que nos coloca no ensejo do equívoco. E cair em si é constatar que esta situação que vinha sendo realizada não era adequada e que algo precisa ser feito para que haja uma transformação, que haja uma mudança. A benfeitora sinaliza que é como se fosse uma insatisfação em relação à nossa própria questão, à nossa própria individualidade naquele momento. Então, por exemplo, comportamentos nossos invejosos, ciumentos, orgulhosos, egoístas, vaidosos, que quando olhamos para nós mesmos e pensamos, isso não está bem, isso não está legal, isso não é positivo, isso não é adequado, eu estou insatisfeito. Esta insatisfação retira-nos de uma acomodação e faz com que nós realizemos o caminho de volta, o caminho de retorno, que podemos chamar de autodescobrimento, que podemos chamar de busca pela transformação, que podemos chamar de busca da verdade.
que podemos perceber que este caminho de volta após a constatação, após a estrada pessoal de Damasco, no coração de cada um de nós, seria aquele passo quando Saulo sai do deserto e que a gente costuma dizer o convertido de Damasco, porque ali ele tomou a decisão de que os seus comportamentos anteriores, eles já não mais satisfazem, não só os comportamentos, mas as verdades que trazia em si já não respondem mais às suas necessidades. Já não são mais substâncias a preencher o seu vazio. E, portanto, ele precisa de uma outra proposta. Então, ele faz esse caminho de retorno, que é o nosso caminho. Quando a gente vem retornando conscientes ou numa busca deste entendimento dos nossos equívocos. E este caminho, ele precisa de muita coragem, de muita fé, perseverança e não desistência. Porque aquele que deseja vencer a si mesmo precisa empreender o esforço de entender que os erros e os equívocos existem na nossa conjuntura, principalmente no nosso estágio evolutivo, mas que Jesus disse à mulher equivocada: vá e não tornes a pecar. O verbo está no imperativo e o verbo é para nos erguer. Vá, siga, continue. Houve um equívoco que precisa ser reparado, mas não podemos esmorecer. Porque quando paramos, damos guarida à culpa, que é uma erva daninha, a retirar as forças da nossa reconstrução, que faz com que nós estagnemos, porque ficamos lamentando um passado que não volta e que precisa dos dias presentes para ser reconstruído, para ser transformado. E todas as vezes que lamentamos, que ficamos a trazer lamúrias naquele momento de equívoco, permitimos que as nossas mentes sejam assaltadas por espíritos que estão em sofrimento, que estão igualmente equivocados e que se identificam com esta forma de desânimo, de tristeza, de apatia. Então, o convite da benfeitora, que é o convite de Jesus, é para que, constatando esta falta, retornemos e adentremos este caminho que podemos chamar de estrada da nossa reconstrução, em busca da verdade. E nessa estrada, curiosamente, podemos encontrar uma outra parábola, que é aquela que diz que estava a descer alguém de Jerusalém a Jericó, que primeiro passa o levita, o sacerdote, que percebe o semimorto na estrada, mas nada faz. Mas que notando vem o terceiro, o samaritano, que percebendo, além de perceber, para e age. Aquele que faz o caminho de volta precisa estar atento à caridade. Porque fora da caridade não há salvação. E não é salvação no aspecto retributivo. É salvação no aspecto de libertação. É salvação no aspecto de saída da ignorância, de conhecimento, de buscar cada vez mais, conhecer um pouco mais e identificar aquilo que está ao nosso redor, mas principalmente aquilo que se movimenta em nós. Então a benfeitora diz, neste processo de retorno, o filho que busca o pai, que busca a verdade, não pode, porque ela vai ser uma alavanca crucial, um ponto de apoio, onde nós conseguiremos nos soerguer das faltas e falhas que cometemos. Porque ela liberta, principalmente, a consciência de culpa, porque ela faz com que nós percebamos a nossa utilidade. O quanto aquele que estava no caminho precisava de cuidados, e se nós estivermos atentos, sem a lente do egoísmo, como nos diz a questão 643 do Livro dos Espíritos, se estivermos sem o egoísmo a nos movimentar, a nos conduzir, nós perceberemos formas de sermos úteis, de sermos caridosos.
e, acima de tudo, estarmos à disposição à dor, que pode estar no caminho como semi-morto. E quantas vezes nós, em condições de penúria e dificuldade, gostaríamos de uma mão que se ergue em compreensão, em cuidado, para nos proteger e nos atender. E ela sinaliza que a felicidade do pai é tanta que ele nem espera que o filho chegue em casa. E vai ao encontro. O pai o acolhe. Traz o anel que simboliza a aliança, que é o retorno. Porque ele pensava em dizer, olha pai, pequei contra os céus, contra ti, e não mereço ser chamado de filho. Mas me permita ser seu servo, servir no seu campo, na sua terra. E o pai lhe dá o anel, que simboliza a aliança, as sandálias do pertencimento à família e a túnica limpa, nova, para trazer-lhe dignidade, recomeço, reconstrução. E é interessante porque a festa do Senhor, a festa do Pai, não vai nos julgar. Ele não vai querer saber por que nós fizemos, de que forma fizemos. Ele quer nos receber. E a frase que ele diz ao irmão mais velho é que o irmão estava perdido e se achou. Porque muito mais do que ser encontrado é se encontrar. Esse caminho de volta é um caminho de encontro com Deus e de autoencontro conosco. Só que é interessante porque a benfeitora, ela nos traz uma forma de ver a parábola como nunca antes, até então, até a publicação deste livro, nós particularmente não tínhamos dado conta. Até porque a tradição religiosa na interpretação desta parábola, ela é muito dicotômica. Ela coloca o filho pródigo como alguém mau, alguém que é equivocado, e o filho velho como filho bom, como filho certo, como filho correto. E a benfeitora, ela mostra que tanto o filho pródigo apresentava o seu eu, o seu ego, a sua personalidade afastada do seu eu interior, do self e de Deus, do Deus interno, que ele se encontrava apartado, bem como aquele que estava ao lado do Pai, que dizia atender às mensagens, aos desejos, à vontade de Deus. Porque atender à vontade de Deus não é simplesmente professar as palavras religiosas, não é transmitir palavras religiosas, mas vivenciar estes ensinamentos. E o filho demonstra que não vivenciava esses ensinamentos quando questiona o pai. Porque se ele estivesse com o coração dotado de misericórdia, de compreensão, de compaixão, ele também iria se felicitar com o retorno do irmão. Mas ao invés disso, pensando na divisão da herança, porque o irmão tinha desperdiçado todos os haveres, então ele retornava sem nada, imaginava o irmão que ficou. Será que ele não quer também ter um pouco deste patrimônio que aqui fica? E por conta de suas questões pessoais, do seu interesse pessoal, ele também se encontrava apartado do Pai. E a reflexão que a benfeitora traz, ela cala fundo aos nossos corações. Porque ela diz que em muitos momentos nós possuímos a religião, mas não temos a religiosidade. Que em muitos momentos atendemos às convenções religiosas, mas não temos a penetrabilidade desses ensinamentos para nos falarem de forma diversa ao interior e nos fazer modificar e nos fazer atender o comportamento. Então, às vezes, de forma farisaica, como ela apresenta o irmão mais velho, o ser humano cumpre todos aqueles regramentos, aquelas orientações que são muita representatividade e muita satisfação do ego, mas que deixa apartada a percepção interna, que deve ser esta mais profunda e esta mais real. De forma bem geral, ela nos traz este panorama e nos convida
ao longo de toda a obra, a fazermos este contato psicológico cristão, espírita conosco. A proposta que nós encontramos em a questão 919, letra A, na resposta de Santo Agostinho, quando nos orienta com muita propriedade esta busca nos questionamentos sobre nós mesmos, sobre as nossas decisões, os nossos pensamentos, a nossa vontade, na tentativa de nós nos conhecermos. Porque o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, é que permite esta jornada em busca da verdade, onde perpassa pela necessidade da nossa aceitação, da necessidade de vencermos esta nossa realidade e de termos uma grande capacidade de emoção, de sentimento, de persistirmos, de insistirmos, de perseverarmos até o fim. Mesmo que com os joelhos desconjuntados, como diz Paulo, mas que consigamos chegar até o fim. Emmanuel diz que até o fim é o alcance da finalidade, é o alcance do objetivo, é o alcance desta tarefa que temos a desempenhar todos nós, como nos traz a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando fala da finalidade da encarnação, a 167, quando fala da finalidade da reencarnação. Tudo são propostas missionárias, de missão no sentido de objetivo, de finalidade, a que precisamos desempenhar. A caridade vem como luz, como proposta de iluminação, como proposta de salvação. Só que é muito interessante que, indo ao livro da benfeitora, Dimensões da Verdade, ela dá uma continuidade àquele diálogo que está lá em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Aquele que dissemos aqui quando começamos a nossa conversa, de que Pilatos teria dito que é a verdade e que o evangelista não registra qualquer resposta de Jesus e parece que houve um silêncio, que Jesus não respondeu. E Joana de Ângeles diz que naquele momento Jesus olhou a todos que ali estavam e disse: o Pai que está nos céus. Que a verdade seria o Pai que está nos céus, ou seja, seria Deus. Mas este Deus criador e o Deus imanente. O Deus que todos nós somos, os deuses que podemos fazer o que Jesus fez e muito mais. E é muito interessante perceber que a proposta de Jesus, no postulado que ele traz, nós podemos resumir como a lei de amor. Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando olhamos a parábola do filho pródigo, ela tem esse movimento de amarmos a Deus, o Pai, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E os dois irmãos vivenciam a possibilidade de amar a si mesmo e de desenvolver para com o outro o amor ao próximo. E o amor a Deus é o que o pai mais quer, é a conciliação e a união entre os filhos. O que o pai mais deseja é a paz, a compreensão, a boa convivência, o amor. E tudo que nós possamos nutrir na grande coletividade. Nestes dias de hoje, a mensagem da busca da verdade nos traz reflexões profundas, porque nos suscita a vencermos os desafios que se agigantam à nossa frente com possibilidades de renovação e de transformação. O nosso tempo está aí nos 30 minutos que a Kemi nos deu. Obrigada, Luciane. Carlos, nós temos algumas perguntas? Temos algumas perguntas. Luciane, a primeira delas é: como estudar os evangelhos? Entendemos que o evangelho é algo muito pessoal. É uma identidade muito pessoal. Nós, como falamos, ele tem essa magia de estar escrito para todo mundo, mas quando a gente abre, ele é nosso. Ele fala para o nosso coração. Ele fala para a nossa realidade. Então, é muito pessoal. Existe o estudo
na própria ordem de Mateus, Marcos, Lucas e João, identificando nesses 3 primeiros evangelhos que eles são evangelhos sinóticos. Então, eles encontram algumas correspondências. Nós vamos encontrar passagens que estão em Mateus e que têm o mesmo relato em Marcos e em Lucas. E João é um evangelho mais diferente, diz Amélia Rodrigues. É o evangelho do coração. Então, traz ali mais uma ausência de cronologia, ou ele não está muito preocupado com esta forma de descrever, mas de trazer muitas passagens, muitos momentos de Jesus, que traz esta empatia, que é de um significado de sensibilização. Então, ele se diferencia um pouco mais. Mas a forma que nós escolhermos, lembrando que o Novo Testamento são 27 livros, né? Nós temos os 4 livros dos evangelhos, a gente tem os Atos dos Apóstolos, que foram escritos por Lucas, né? A gente tem as cartas e a gente tem também o Apocalipse. Então, esses 27 livros é que formam o Novo Testamento. Mas vai muito da nossa forma e da forma que a gente vai se conduzindo. Em Mateus, capítulo 5, particularmente, nós encontramos uma das passagens mais importantes, que são as bem-aventuranças. Então, às vezes a gente escolhe começar por ali, pelas bem-aventuranças, para se encantar com aquele hino, com aquele compasso sinfônico que Jesus nos trouxe. Ou às vezes a gente quer uma cronologia mais histórica, como Lucas nos traz. É o evangelho que traz muito esse cuidado. Então, tem essas nuances e fica muito da nossa vontade, da nossa forma e da forma como isso impacta em nós. Lembrando só um detalhe, que o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer todo o formato, toda a contribuição da doutrina dos Espíritos em relação ao Evangelho de Jesus, nos aclarando muito, nos decodificando muitas coisas que são cruciais para que a gente entenda o que o Mestre diz, facilita muito essa percepção dos seus ensinamentos. Ok, Luciane. Pessoal, pode mandar pergunta se houver, tá bem? Nós temos uma pergunta aqui que diz: linda a parábola do filho pródigo, que nos ensina sobre o Criador nos receber de braços abertos no momento que estivermos prontos para nos entregarmos a Ele. Mas como controlar pensamentos de culpa sobre o tempo perdido e, como você falou, as oportunidades desperdiçadas? Quando existe o equívoco, ele precisa ser observado por nós, porque ele é consequência de algo que existe em nós. Então, ele vem a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar. Ele vem falar algo que muitas vezes está no inconsciente, está escondido, e que vem muito como impulso, como uma característica instintiva, e que temos muito a aprender. A culpa é aquela fuga que Neio Lúcio traz no livro Jesus no Lar, A Visita da Verdade. A gente deve lembrar dessa historinha. Esse livro era do culto no lar, lá em casa. Então eu escuto desde a infância. E a historinha da Visita da Verdade, rapidamente, é de alguém que estava numa caverna e que sentia a escuridão e os odores que ali eram percebidos. Mas não sabia, ficava a se lamentar, a reclamar. E aí advém a fé nesta ordem: a fé, a esperança e a caridade. Cada uma traz um contributo. A fé com toda a possibilidade de enxergar um novo horizonte, a esperança demonstrando que existia uma dimensão de coisas a serem realizadas lá fora e de potencialidades que ele poderia fazer. A caridade maternal, coloca-o no colo, ouve as suas lamentações, mas todas as vezes, todas as 3 saem e ele continua a reclamar. Então o Senhor encaminha a verdade, que chega na caverna e ilumina. Quando ilumina, percebe ele que aquele odor, que aquele incômodo, não pertencia a ninguém diferente dele mesmo. Eram das suas feridas, das suas chagas, do seu comprometimento de pensamento, de reflexão, de atitudes. E o que é que ele faz quando esta verdade chega na caverna? Ele foge e vai procurar uma outra caverna. E Jesus está a falar exatamente da verdade aos discípulos nessa passagem. Então, olha a reflexão.
Quando o erro vem, ele nos mostra uma verdade. Ilumina tudo e a gente enxerga, meu Deus, isso estava desconhecido. Isso estava no meu recôndito, isso era uma sombra. Eu não tinha o conhecimento disto, eu não tinha percepção. Veio a percepção e o que a gente faz? Entra neste circuito que não traz solução alguma, que se chama culpa. E a culpa vai trazendo... Que livro é esse? É Jesus no Lar, da psicografia de Chico Xavier e a autoria de Neio Lúcio. E a gente entra nesse caminho da culpa e a culpa vai nos escravizando. Escravizando em quê? No passado, vai nos acorrentando. Imaginemos essa figura. A gente vai se acorrentando. Se acorrentando, a gente não consegue caminhar. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará e não vos escravizará. Libertará, ou seja, a proposta de recomeçar, de reconstruir. Então a culpa, quando a gente para por conta da culpa, a gente perde tempo. A gente fica girando em dor que estava ali por causa do erro, mas a gente incrementa com o sofrimento, que é opcional. A gente traz, insistindo, intensificando, trazendo cargas ainda maiores daquela situação que poderia já ter sido entendida, compreendida e seguimos os passos. Nós não somos perfeitos. E às vezes o ego, no disfarce da convivência com a sociedade, na adoção de uma persona, às vezes quer nos colocar numa perfeição que nós não temos. Nós não somos perfeitos. Somos perfectíveis, mas não perfeitos. Então o erro ainda faz parte. Ter consciência disso faz toda a diferença. E por isso Jesus, em diversos momentos, ele traz a adoção disso para a nossa realidade, para que nós entendamos o quanto isso faz parte, mas ele também traz o endereço da libertação. Então, se vem o pensamento de culpa, nós temos de substituir. Porque tudo em a nossa vida é educação. Disse Allan Kardec, diz o espírito Joana de Ângeles, quando diz que a gente pode aprender tudo, inclusive a amar. Então, a gente aprende, a gente precisa substituir. Então, a gente não vai tirar para deixar aquele espaço ali vazio, porque ele vai ser ocupado. Ocupado pelo quê? Se a gente ainda não trouxe a maturidade, vai ser ocupado por aquilo que a gente está repetindo, os mesmos comportamentos. Então, por isso que a gente às vezes se equivoca e quando a gente constata, meu Deus, eu fiz de novo, não acredito. Fiz de novo porque não refleti, não maturei, não senti, não percebi, não disse que aquilo me pertencia, neguei, fugi, me culpei, perdi tempo. Joana diz, nada de se justificar. Se os nossos atos não nos defendem, não serão as nossas palavras. Então, se a gente se equivocou, ok, vamos criar consciência, vamos perceber o que foi que agimos de errado, vamos pedir ajuda aos nossos amigos, às vezes a profissionais, porque a coisa fica um pouco mais pesada e a gente precisa dos terapeutas, dos profissionais da área de saúde. Vamos pedir esse auxílio? E aí, criando essa rede de recuperação, a gente tem um coro na espiritualidade. Os espíritos fazem coro dessa nossa decisão. E nós conseguimos caminhar para uma reconstrução, para uma transformação. Então, nada da gente ficar ali parado. É de olhar, substituindo esses pensamentos, criando oportunidades, porque o que mais Deus faz a todo momento é nos trazer oportunidades. Porque Ele é um Deus de misericórdia. A sua justiça é de amor e de caridade. Luciane, dentro do que você está comentando, pode-se dizer que a dor desperta para o entendimento da verdade? Sim. Ela é uma mestra. Ela nos faz enxergar aquilo que o amor veio trazer e a gente não conseguiu entender. É como se fosse uma decodificação ou o próprio amor vindo de uma forma que a gente entenda. O que a gente fez? O que a humanidade fez com o amor que veio à Terra? Tentou eliminar. Tentou, porque não conseguiu. Conseguiu eliminar o corpo físico, mas tornou o ensinamento do mestre presente para todo o sempre. Porque ele traz esta realidade que ele é o caminho da verdade e da vida. Então, diante do amor, a humanidade não compreendeu, não entendeu, não percebeu
o quão generoso, o quão sensível, o quão amoroso se apresentava Jesus. De trazer todo o ensinamento, porque ele poderia, diante da sua grandiosidade, ficar a nos ditar da sua morada celestial e especial, a nos dizer, olha, é necessário perdoar, é necessário fazer o bem, é necessário compreender. Mas ele se investiu na carne. Carne que não estava de qualquer forma. Naquele contexto dele, ele vem por missão. Ele não tinha qualquer coisa a carpir, não tinha qualquer falha. Ele vem encarnar com a sua pureza para nos conduzir, dar as mãos para nós e nos ensinar como vivenciar, inclusive, a dor. Uma dor que ele não tinha qualquer cruz que representasse essa dor. Mas ele vem, como Francisco de Assis também veio, em missão para nos ensinar a dor. Então, diante do amor, nós não entendemos, ignoramos o amor e advém a dor, que é o amor de uma forma decodificada, traduzida, para que a gente consiga perceber. E o que é que a dor faz? A dor deixa a gente mais simples, mais humilde, mais silencioso. A dor faz com que a gente pare. Às vezes a gente tem limitações a partir da dor que a gente tem que parar. Quando a gente está no turbilhão do cotidiano, a gente diz, eu não posso parar, eu não consigo parar, eu não tenho como parar. Vem a dor e a gente para. E quando a gente para, a gente reflete. A gente olha de uma forma diferente, dando mais valor, percebendo a utilidade daquilo que está em nossa volta, à nossa volta, e também o valor das pessoas, das situações, dos aprendizados. Então, como dizia Francisco de Assis, ela é sim uma irmã. Como diz Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ela é uma potência, porque ela é uma alavanca que faz com que a gente vá e continue tendo ânimo, coragem e aprendendo na dor aquilo que ela pode nos trazer como mestra. Então, ela é sim uma grande oportunidade, uma senhora professora que nos traz esta proposta de engrandecimento e de superação daquilo que nós não estamos a enxergar. Excelente, Luziane. O filho pródigo voltou pela fome, necessidade, não por reconhecer a grandeza do amor do pai, não pelo autodescobrimento, mas foi humilde e lutou com orgulho. Mesmo sendo ainda muito egoístas, nossas ações na direção do bem serão contadas a nosso favor? Sem dúvida alguma. Às vezes a gente lê a questão 893 de O Livro dos Espíritos e a resposta está lá dizendo que a mais meritória das virtudes é a desinteressada caridade. E aí o que a gente pensa? Eu não tenho a desinteressada caridade. Eu ainda estou com interesse pessoal, eu ainda tenho egoísmo, mas mesmo assim eu faço a caridade. Mesmo assim eu quero, eu me predisponho a realizar e naquele momento eu coloco as energias, o melhor de mim, mas às vezes quando eu saio daquele contexto de caridade, eu volto a dar guarida ao egoísmo, ao orgulho. Olha o que é que nós estamos a realizar. Nós temos possibilidades de construção mesmo a partir de um coração que ainda dá guarida às imperfeições. Carlos falava na Semana Espírita de conquista, me corrija se eu estiver errada, Carlos, mas você trouxe uma figura que é do nosso presidente, de Godinho, e que também nós já tínhamos escutado falar, quando ele diz que quando inicia a nova era, o amanhecer de uma nova era, ainda é madrugada, ainda são as primeiras horas, não foi isso, Carlos? Isso. Ainda são as primeiras horas. Então a gente ainda está ali imerso naquela escuridão, naquilo que nós ainda não enxergamos, mas já é um novo começo, já é uma nova proposta. Então quando a gente sai da estrada de Damasco, Saulo, e é por isso que a gente gosta muito de refletir nisso, Saulo ali não se operou nenhum milagre. Saulo não sai dali perfeito e é o Saulo que já está Paulo, nada disso. E nós vimos na literatura por Emmanuel que ele vai vencendo as questões e as dificuldades pessoais. Então, quando o filho pródigo ele cai em si, é o primeiro passo.
É aquilo que a gente encontra lá em O Céu e o Inferno, capítulo 7º, item 16, que é o Código Penal da Vida Futura, que a gente encontra arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é a primeira etapa, é o primeiro passo. É exatamente isso que o filho pródigo faz. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós constatamos e dizemos, puxa, isso está errado. Então, eu não quero mais errar desta forma. Ivone Pereira teve ensejo de dizer que ela não gostaria mais de errar, que ela não iria se permitir mais errar. Presunção da médium, da grande médium? Não. Ela queria dizer que diante de tudo que ela já conhecia dos seus erros, ela não ia se permitir mais errar. Ela não disse que não ia errar de forma alguma. Ela disse que ia empreender os esforços para não mais se equivocar. Então, estes exemplos são este olhar do filho pródigo neste começo. São as primeiras horas da madrugada de um novo homem que vai se formando, de uma nova história que vai sendo construída. E como a pergunta muito bem colocou, esta estrada ela vai ter muitos percalços porque o ser vai estar tendo de vencer o seu orgulho, o seu egoísmo, para fazer esse caminho de volta. Aprendendo o que é ser humilde, aprendendo o que é caridade, fazendo esta reconstrução de si mesmo, juntando e deixando de lado a fragmentação a que ele se colocou, se permitindo unir para que forte ele mais fique. Então é um processo que requer paciência, dedicação, disciplina e, acima de tudo, coragem. Porque diz Joana de Ângeles, liberta-te do mal. A estrada onde Jesus caminhou é uma estrada solitária, onde de vez em quando vem um e sai dali vitorioso, mas tem muitos outros na margem, atirando pedras, palavras impróprias e não desejando aquele sorrimento. Mas aquele que vai ali naquela estrada solitária, de poeira, de espinhos, vai vencendo a si mesmo e vai conseguindo se burilar, se transformar, se renovar, ao encontro desta realidade pessoal e da realidade divina. Agora tem várias perguntas. Será que muitas vezes nos colocamos no lugar do irmão mais velho da parábola, sem sair e nem ter coragem de voltar para casa? Perfeito isso. É um destaque da benfeitora. A benfeitora fala muito isso, de que ele fica acomodado, como se ele não precisasse fazer mais nada, não precisasse elaborar, não precisasse construir, porque ali já está tudo pronto. É só ir ali no campo, e o campo era simbolicamente os trabalhadores da vinha, né? Bastava ele ir ao campo, fazer alguma coisa, ou seja, uma representatividade artificial, superficial, mas que quando advém a circunstância e a vida, ela é assim. A gente pode viver muito tempo longe ou distante da verdade, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter o confronto com ela, que é esse confronto conosco. Então, o filho mais velho, ele fica achando que está tudo certo, que está tudo tranquilo, até o momento que ele é estremecido. E ele mesmo constata, e eu acredito, a parábola não continua, mas é uma lógica, de que há uma constatação de que ali também existia um equívoco, de que aquela proximidade em relação a Deus era um disfarce. Porque é como dissemos, não são as palavras proferidas, é a força que a palavra tem. Eu fico olhando Divaldo Franco, lá na Mansão do Caminho, nós temos um salão que cabe 900 pessoas. Quando Divaldo não está lá, a gente tem ali umas 300 pessoas, mais ou menos. Quando Divaldo está, as 900 cadeiras não são suficientes. As pessoas ficam em pé, ficam fora, porque as palavras dele não são palavras que o vento leva e carrega. São palavras de vida, de experiência, de vivência. E isso tem um peso, tem um significado. Então, além de ser qualquer aspecto religioso, ele tem a religiosidade íncita nele. E é esse o desafio nosso. A benfeitora fala, o ego precisa de um treinamento da religião, para o ego se aquietar, para o ego se organizar, para se estruturar.
E o self, a todo momento tentando iluminar, mas iluminar com a religiosidade, para que seja profundo, para que seja intenso, para que seja verdadeiro. Então, o filho mais velho, ele percebe, ou nós percebemos, né? Porque até então, como dissemos, eu não tinha visto a parábola sob este prisma, e nós aprendemos a perceber o quanto o filho mais velho está dividido também, o quanto ele está recheado de interesses que estão longe de estar numa verdadeira imersão da realidade cristã, da realidade divina, do bem, do amor, da solidariedade. Então é isso. Muito bem. Você mencionou o auto-perdão no dado momento. Às vezes justificamos a nossa acomodação com auto-perdão. E qual seria o limite? Como prevenir isso? Da gente se acomodar no auto-perdão repetitivamente? Quem dá essa dica é Santo Agostinho. Lá onde a gente se referiu, na resposta à questão 919, letra A. Quando ele diz que se a gente tiver dificuldade para olhar os atos que são nossos, que a gente observe aquela mesma situação realizada por outra pessoa e vejamos qual vai ser o nosso crivo julgador. E a partir daí a gente traz para a gente. Então é uma excelente forma de observar, porque a gente tem o costume de julgar o comportamento alheio, de trazer muita justificativa para o comportamento pessoal. E a equalização poderia ser este olhar que nos traz a possibilidade de a gente ver o quanto a consequência do que a gente fez trouxe efeitos. E o quanto é necessário, e faz parte deste auto-perdão, também a reconstrução, se a gente tiver a oportunidade, em relação a estes efeitos. Porque à medida que a gente conserta as coisas que foram desestruturadas, a gente vai reorganizando e reequilibrando a consciência. A gente vai trazendo um reequilíbrio e uma harmonização íntima. Que a gente se lembra, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todas as vezes que a gente se movimenta de forma a agredir estas leis, a gente precisa reequilibrar isso internamente, harmonizar isto, para que a gente consiga trazer um recomeço, uma reconstrução. Então, esta forma do auto-perdão, de nós equilibrarmos, está nessa proporção daquilo que nós trazemos como transformação, como reequilíbrio da consciência, mas também uma ação em relação à compreensão do que nós fizemos, do erro que foi cometido, de que naquele momento nós não visualizamos uma outra oportunidade e aprendermos com isso. É muito importante que a gente aprenda. O tempo presente está imerso em muitas dores e as muitas dores, na sua gênese, advém de culpa, advém de infortúnios ocultos, onde às vezes a gente recalcitra, muitas vezes lamentando as mesmas coisas e permite um coro de palavras que são depreciativas, de pensamentos que são negativos, e a gente acaba se deprimindo, entristecendo e perdendo um pouco o endereço de si mesmo e adoecendo. Tudo bem. André Luiz pergunta o seguinte: seja no país longínquo, seja na multiplicação dos talentos, como explicado por Joana nas parábolas desta obra, a verdade estará sempre dentro de nós perante nossas experiências? Sim, a verdade vai ser sempre construída, a nossa verdade, porque a gente vai alcançando os patamares, a gente vai evoluindo, mas ela está em nós. Então, se a gente tem o self, que tem essa imagem muito simplória aqui da nossa forma de falar, como se fosse o arcabouço de tudo que a gente já viveu nas experiências sucessivas, o nosso histórico, cujo HD externo seria o perispírito, né? Que traz esses arquivos, que traz toda esta bagagem. Se a gente tem ali conjugado toda a nossa experiência, mergulhar para identificar isto é encontrar o que é hoje a nossa verdade. Então, é o que a benfeitora diz. É uma partida para uma jornada de coragem, uma jornada de autoidentificação. Mas do que a gente está, do que a gente tem, então a gente vai encontrando, à medida que a gente vai buscando essa verdade, a gente vai encontrando o que a gente tem. Mas a gente vai, nas experiências sucessivas, se libertando de algumas coisas, adquirindo outras que a gente precisa também vencer,
mas a gente vai se libertando, então a gente vai avançando. E neste avanço, a gente vai alcançando esta verdade como sendo algo mais, como ela chega a dizer, que não pode considerar como perfeição, porque perfeito só o Pai. Mas nessa perfeição relativa, como Jesus nos convidou a sermos perfeitos, de alcançarmos esse propósito, essa finalidade. Então, essa verdade, ela vai se aprofundando e vai se engrandecendo à medida que a gente vai se aproximando deste Deus interior e deste Pai Criador. Ok. Eu não estou falando do nome das pessoas quando a pergunta vem reservadamente, tá, gente? Não foi colocado de público, eu não coloco o nome da pessoa, tá ok? Essa aqui, ante as dificuldades da vida, sentimos-nos frágeis e cheios de melindres. Nos pomos a reclamar copiosamente. Como transformar essas reclamações em desabafos alívio? Como parar de reclamar? Existe algum exercício para isso? O nosso exercício em relação ao que quer que nos incomode precisa ser diário. E aí a gente volta a Santo Agostinho. Por que a gente volta sempre a ele? Primeiro porque a vida dele, como Agostinho de Hipona, traz essa reflexão dicotômica, dessa divisão e desta fusão. No livro Confissões, ele diz que ele estava a buscar Deus e encontrou ele. E estava a buscar ele e encontrou a Deus. Nesta conexão entre o eu e Deus. Então, ele é quem nos dá um roteiro de segurança, de olharmos isto diariamente, de anotarmos, e aí a gente vai para os diferentes mecanismos que a gente tem para nós nos lembrarmos das situações que precisamos cumprir. O que a gente faz com as tarefas que são de trabalho, as tarefas que são do dia a dia, as tarefas que a gente precisa realizar e cumprir? A gente não anota, coloca o alarme do lembrete, a gente revisita, a gente estuda, a gente vai buscar entender para poder fazer, para poder realizar. Então, isso também em relação a nós mesmos. Uma curiosidade que observamos muito é que a nossa codificação, o nosso livro dos Espíritos, ele é de perguntas e respostas. E todas as vezes que a gente quer se transformar, a gente tem que aprender a se perguntar. A gente tem que aprender a perguntar, que é o que Santo Agostinho fala. As perguntas do livro dos Espíritos, elas trazem isso. São perguntas universais, mas todas nós podemos trazer uma reflexão pessoal. O que eu posso aprender com isso? De que forma isso aqui repercute em mim? Por exemplo, a primeira pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ok, isso é uma resposta universal. O que é Deus para mim? Como é que dentro desta resposta eu entendo Deus? Como é que eu visualizo isto moralmente? Então, a doutrina nos dá a dica de perguntarmos para conhecermos. Todas as vezes que queremos conhecer e que ignoramos alguma coisa, é interessante que a gente pergunte, mas que a gente espere pela resposta. Então, a gente pode, o codificador, comentando a resposta de Santo Agostinho, ele diz assim, é necessário perscrutar a alma, ou seja, desbravá-la, conhecê-la, para que a gente consiga, a partir daí, criar a disciplina que nos cabe, o roteiro que me cabe, que cabe a cada um de nós que está aqui, e que é muito pessoal. Mas é como dissemos, nesse roteiro, diz a benfeitora, tem este incômodo inicial, que é o que a pessoa coloca na pergunta, né, dessa reclamação, da blasfêmia, isso é incômodo inicial. Mas também a vontade sincera de modificar, a perseverança, a aceitação do que encontra e a vontade de vencer aquilo que encontra. São essas as dicas da benfeitora, está no livro Autodescobrimento, que é o primeiro da série psicológica. Muito bom. Nós estamos com o tempo praticamente terminado. Dá tempo para mais uma, né, Kemi? A gente pede desculpas, gente. Apareceram algumas perguntas, não vai dar tempo de apresentar todas. Pode ser mais uma, Kemi? Pode ser então. Uhum. É a última, tá bem? Nós vamos fazer essa daqui porque, de alguma maneira, ela conduz a uma espécie de reflexão, ainda que rapidinha, sobre tudo que você colocou. Do Charles, qual a significância e a importância da atitude de
cooperação nesse nosso caminhar rumo ao ser divino? Tudo na criação é solidariedade. É uma solidariedade incrível que a gente percebe o quanto identificar a solidariedade vai nos fazer avançar. E ela é a libertação do egoísmo. Aqui encarnados, reencarnados, ficamos muito estreitos aos sensores e às sensibilidades do corpo físico e às suas necessidades, ao exacerbado ego, e às vezes nos perdemos neste egoísmo. Mas a solidariedade, esta capacidade que nós temos de engrandecermos coletivamente, ela é a chave de uma construção que é pessoal e que é coletiva ao mesmo tempo. Por isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É tudo junto. Não existe eu parar, agora eu vou amar a mim mesmo, vou alcançar um estágio e depois amar o próximo. É tudo junto. É aprendendo a me amar que eu vou aprendendo a amar o outro e assim eu estou amando a Deus, respeitando suas criaturas, respeitando aquilo que origina da criação. Então, este processo de solidariedade é para onde nós estamos a caminhar. Carlos, no grupo que nós compartilhamos juntos, de A Gênese, ele diz assim, não tem como nós, numa encarnação, darmos conta de tanta coisa. Não tem como. E a gente já aprende isso porque a gente já tem sucessivas reencarnações por isso, né? Porque a gente não dá conta numa só. Mas ele está falando assim que a gente não dá conta de ler tudo que a gente gostaria de ler, de experienciar tudo que deveríamos experienciar. Ou seja, a gente precisa muito desta convivência gregária, nessa expressão que nós naturalmente já nos aglutinamos, já nos afinizamos, que é esta forma de vivermos gregários, naturalmente, para que consigamos aprender com o outro. O outro é um livro vivo, são lições. Não tem com quem a gente não possa aprender. O ser humano é um manancial de ensinamentos sempre. A história de uma pessoa é algo tão grandioso, é um legado que nos permite identificar a nós mesmos e nos engrandecermos. Então, esta magia da solidariedade, às vezes são as catástrofes, as calamidades, como diz o Livro dos Espíritos, os flagelos destruidores, sensibilizam a solidariedade, porque diante de um sofrimento que todo mundo está experimentando, ou uma parcela está experimentando, acende em nós um quê de humanidade, que é a nossa gênese, a nossa naturalidade. E assim nós nos imbuímos a realizar. O momento que vivemos no presente é um momento que traz esta pandemia e que faz com que nós estejamos solidários uns com os outros, entendendo que além desta pandemia, nós temos as pandemias individuais. E nestas compreensões, nós vamos sustentando, sendo o samaritano, ora sendo o semi-morto, ora sendo o homem da estalagem, e assim misturando os personagens, mas vivendo essa grande solidariedade universal, que é a proposta de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, colocando todos nós como irmãos.